Irmãos, nós vamos, a escritura hoje vai ser em João capítulo 20, versículo 17. Graças a Deus. Vou pedir para o irmão Maico pegar para minha água, acho que está lá fora. Acho que todos já encontraram, né? Amém. João capítulo 20, versículo 17. Está escrito: Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e diga-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez, ó Deus. Sim, Pai. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. É verdade. Estamos aqui pela graça do Senhor, ó Deus. É verdade. Isso não nos faz melhor do que outras pessoas que não estão aqui, ó Deus. Estamos aqui pela misericórdia. Aleluia. Essa mesma misericórdia, ó Pai, que os seus filhos do outro lado, através das redes sociais, estão acompanhando o culto, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Pai Santo, que nós podemos, ó Deus, sempre saber, ó Pai, que não somos nada, Senhor. Só somos algo por Jesus Cristo, ó Deus. Somente por isso, ó Deus, que Ele fez algo por nós. Somos todos pecadores, Senhor. Graças. Mas houve um que pagou o preço por nós. Somos gratos, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado por Sua palavra, ó Pai. E obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Graças a Deus. Tome essa palavra em Suas mãos, ó Pai. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Meu Deus. Amém. Graças. A gente tem sempre batido na tecla de que Jesus tem um Deus, tem um Pai. Amém. Aí os homens, né, as pessoas, elas... Se você conversar com pessoas denominacionais, o mundo religioso, melhor dizendo, todos eles sabem, muitos sabem que Jesus tem um Deus, que Jesus tem um Pai. Mas o que eles não sabem, e que muitos de nós também não sabemos, e que precisa entender essas coisas, é que não basta você saber que Jesus tem um Pai, que Jesus tem um Deus, porque o mundo religioso sabe. E o que é que nós temos que saber diferente deles, então? Você tem que saber a relação que o filho tinha e tem com o Pai. Amém. Essa é a diferença. Porque não adianta você falar, Jesus não é seu próprio Pai. Tudo bem, tem muita gente pregando isso. Tem muitos pregadores, né, com essa afirmação, e é claro que é uma afirmação verdadeira, mas eles não sabem a relação. Somente o Pai e o Filho sabem a relação que eles têm. É por isso que Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então essas coisas têm que ser reveladas a você. Senão você vai se tornar um papagaio, como muitos pregadores são. Eles sabem que Jesus não tem autoridade. Eu estou falando de pessoas que já estão bem avançadas no entendimento. Elas sabem que Jesus, ele não era a autoridade suprema. Essas pessoas sabem que tem um ser supremo sobre eles. E tem a classe dos unicistas que crê que é só Jesus e pronto.
Então, o motivo desses assuntos é para você saber que existe uma relação. Se você não entender a relação que Deus, que o Pai, tinha com o nosso irmão mais velho, com o nosso Senhor Jesus Cristo, se você não souber a relação que tinha um com o outro, você não vai saber a relação que você precisa ter com o Pai. Está entendendo? Amém. Então você observa que Jesus disse, não me toques, quando ele tinha ressuscitado. Porque eu ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Jesus estava dizendo para os irmãos, eu creio que vocês estão juntos. Ele estava dizendo, meu Pai e vosso Pai. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Concorda? Nós saímos da mesma família, somos irmãos. Então quando Jesus disse, eu ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai, Jesus estava dizendo que você faz parte da família. E não são todos que fazem parte da família. Os que fazem parte da família, quando eles chegam na igreja, eles têm reverência. Por que você chega antes um tempo no culto? Para você meditar. Para você se consagrar a Deus. Ficar pronto para ouvir a mensagem depois. Por que cantamos hinos? O soldado, quando ele vai para a guerra, eles vão cantando. E nós estamos em guerra. Então nós cantamos, louvamos a Deus. Estamos nos preparando para nos alimentarmos da palavra. Então Jesus colocou vocês na mesma condição que ele. Eu na mesma condição. Ele disse, eu ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Ele estava, se ele estivesse aqui agora, ele ia dizer, irmãos amados, nós somos da mesma família. Nós saímos do mesmo Pai. Não existe irmãos de primeiro grau. Nós já falamos sobre isso, né? Aí do irmão Zemário foram 5 filhos? 4, né? 4 filhos. O irmão Michael e o Steve, eles não são de primeiro grau. A gente tem um entendimento errado disso. Vocês são segundo grau. Quando é que o irmão Michael e o irmão Zemário é de primeiro grau? O único que o irmão Michael é de primeiro grau é o irmão Zemário, porque ele saiu. Amém. Você saiu do seu pai, então você é um com ele. O irmão Steve é um com o irmão Zemário, porque saiu dele. Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque ele saiu de Deus. Amém. Temos que entender essa relação. Não existe primo de segundo grau. Não existe isso, viu? Você vai ouvir muita gente falando, ele é de terceiro, de segundo. Não existe isso. De segundo grau não existe. De segundo grau somos irmãos. Quando é que o irmão ele é de primeiro grau? Somente com o Pai. Porque você saiu dele. Amém. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Deus deu à luz a seu próprio Filho. Então, você precisa entender essa relação. Amém. Na mensagem de perguntas e respostas, o irmão Bruno disse, vou pegar uma mensagem mais clara aqui. Antes dessa mensagem, eu vou ler para os irmãos aqui. Tem uma passagem em Salmos 22, versículo 1, onde Davi, antes que Jesus viesse, Davi disse, aquelas palavras, disse, meu Deus, por que me desamparaste? Vocês leram isso, né? Por que tu está tão longe de mim, de me ajudar? Jesus que disse essas palavras. Deus meu, por que me desamparaste? Ou Elohim, Elohim, lama sabachthani, uma coisa assim. Você observa que tinha alguém que tinha desamparado Jesus, que tinha deixado Jesus.
Então, os unicistas, quando eles afirmam que Jesus é Deus, Jesus não podia desamparar ele mesmo. Alguém desamparou, alguém teve que sair de Jesus para que ele pudesse morrer. Deus morre? Não. Mas Jesus precisou morrer. Deus teve que sair, um ser imortal, teve que sair do ser natural para que ele pudesse morrer. Então a mensagem, o julgamento, porque tem uma diferença, você precisa entender a relação entre pai e filho. O irmão Brana disse, e Jeová mesmo chamou-lhe de filho do homem. Filho do homem. Da mesma forma, quando Jesus se revelou como filho do homem. O que foi isso? A palavra prometida desta hora, sendo manifestada. Deus mesmo. Que Deus é esse? Ele diz, o Deus do tempo de Ezequiel. O Deus do tempo de Jesus. Irmão, se é o Deus do tempo de Jesus, Jesus não era seu próprio Pai. O William Branham leva você para o entendimento, para que você possa assimilar essas coisas. O Deus do tempo de Jesus. O Filho do Homem, ele diz. E em Marcos, ele diz a mesma coisa. Jesus, perto da hora nona, onde eu estava tentando ler para vocês. Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O irmão Brian diz. Agora observe que Jesus clamou a Deus e perguntou a Deus por que ele havia abandonado. Pode Deus abandonar a si mesmo? É claro que não, ele disse. Na mensagem O Som Incerto, pregado no dia 14 de julho de 1962, Jesus disse, estas coisas que eu faço, vós também as fareis. O irmão Branham não se cansava de ler essas coisas. Então, se ele não se cansava de ler essas coisas, então nós não podemos nos cansar de ouvir. Você observa que muitas vezes nós nos cansamos de ouvir. Quando você cansa de ouvir, você deixa de aprender. O trabalho você aprende com repetição. Tudo você aprende com repetição. Então, um culto repetido, se você parar e analisa sempre, sempre vai ter uma coisinha nova. Porque a palavra de Deus é vida e ela se multiplica. Amém. Graças a Deus. Então, as coisas que eu faço, vós também as fareis. O irmão Branham diz coisa, mas é as obras. E ainda maiores do que esta fareis. Porque vou para meu Pai. Amém? Amém. Onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que fez a promessa na Bíblia? Essa é a pergunta. Onde está esse Deus então? Porque se Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Aí o William Branham disse, aonde está o Deus de Jesus Cristo? Que as obras não podem parar. As obras têm que ser feitas. E como que essas obras têm que ser feitas? Deus não tem outras mãos a não ser a minha e as suas. Deus não tem outras pernas a não ser a minha e as suas. Deus só pode fazer as obras através de nós. A gente espera que Deus faça tanta coisa. Às vezes você fica perdido. O que eu preciso fazer para ter uma vida melhor, espiritual? O que eu preciso fazer para crescer no conhecimento da palavra de Deus? Esse é o pensamento da gente. Porque a gente não sabe o que fazer, porque é você querendo fazer. Você não pode fazer, é Deus que faz. E você fica naquele desespero, que você sabe que você está no fim da sua história. O fim da nossa jornada nessa terra está terminando. A jornada está acabando.
Estamos chegando no final da estrada. E você fica apavorado. O que eu preciso fazer para que Deus possa fazer alguma coisa através de mim? Agir através de mim? Salvar alguém através de mim? Você fica com muitas perguntas na sua cabeça. Deus só precisa que você faça uma coisa e não é muito. Amém. Mas o que Deus precisa que você faça? Que as pessoas não conseguem fazer. Deus só é o mínimo que você precisa fazer. É sair de cena. É só isso que o homem, que o cristão precisa fazer. É sair da frente para que Deus possa trabalhar através dele. Então, quando você entende isso, você esquece que você tem que fazer muita coisa. Muitos que não entendem essas coisas, eles vão para o monte jejuar. Que essas coisas aí não precisam ser feitas. Quando você começa a se sacrificar, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu. Então essas pessoas que vão para o monte, esses endemoniados que vão para o monte, eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus não foi válido. Aí eles querem fazer um sacrifício maior. Vocês estão entendendo isso? E você não precisa fazer nada. Você foi chamado nesse tempo final dessa história. Para fazer o quê? Para não fazer nada. Para deixar sua mente livre, para que o Deus Todo-Poderoso possa descer e fazer através de você. É simples. Mas nós queremos fazer. O Antigo Testamento não era para você fazer nada. Os 10 mandamentos não era para você fazer nada. Não adulterarás. É só não adulterar. Não farás isso, não farás aquilo. Você só estava pedindo para você não fazer. Mas a pessoa não consegue ver a mulher do outro lado da rua. Ou a mulher não consegue ver um homem do outro lado da rua. Então ela já não está cumprindo isso que foi falado. É só não fazer. Então quando você entende que não deve fazer, você sabe que tem alguém que tem que fazer através de você. Jesus ele deu esse exemplo. Ele disse: o filho não pode fazer nada. O filho não pode curar. Jesus não podia fazer absolutamente nada. Somos irmãos dele? Então, por que queremos fazer alguma coisa? Precisamos aprender a render a Deus. Você tem que se render. Em 2 Coríntios 11, 31, se os irmãos quiserem apenas acompanhar, o apóstolo Paulo dizendo, ele diz: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele não mentia. Muitas vezes nós mentimos para poder acobertar alguma coisa que nós queremos fazer lá na frente. E você teve um profeta que disse, Deus, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele falou assim: Deus sabe. Você não precisa jurar. Você sabe que tem um ser maior. Você diz: Deus sabe que eu não minto. Por que Paulo disse isso? Porque ele tinha um contato com Deus. Deus sabe que eu não minto. Olha que palavra forte. Podemos dar um testemunho desse? Amém. Será que nós temos condição de falar o que Paulo falou? Ele disse: Deus sabe que eu não minto. Para o irmão Maio, para o irmão Zé Mário, qualquer um de vocês saber que eu não minto é porque a gente tem um contato próximo. Amém. Graças. E Deus sonda todas as coisas. Se Paulo estivesse falando algo que não fosse verdade, ele teria sido desmascarado por Deus. Ele disse: Deus sabe que eu não minto. Então, se Paulo disse: Deus sabe que eu não minto. E se Paulo diz determinada coisa nas Escrituras, e se você não crê naquilo, você está chamando ele de mentiroso. O você que eu estou dizendo não é exatamente a uma pessoa. Estamos chamando ele de mentiroso. Quando Paulo diz para a mulher não pregar nas igrejas, que tem muitas pastoras, Paulo diz que é melhor elas ficarem quietas. Isso aí não é ser machista. Tem muitas mulheres na mensagem que têm desistido por causa dessas frases, dessas palavras aí. É porque não crê no que Paulo falou.
Aí chegaram para o apóstolo Paulo e falaram assim: Paulo, você é machista? Por que a mulher não pode pregar? Por que a mulher não pode fazer isso? Em toda a história nunca existiu uma pastora. Deus não trata com pastora. Quando Paulo foi questionado, Paulo disse: simplesmente porque primeiro Deus formou o homem e depois a mulher. Quem foi enganado foi a mulher e não o homem. Então, muitas vezes, essas pessoas, se você entra em determinado assunto com membros de igreja, você faz inimizade com eles, porque eles não aceitam isso. Porque muitos têm uma mulher como cabeça na igreja. Todo lugar que tem uma pastora, ela não está fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho preguiça de falar isso para elas. Só que as filhas de Deus, elas têm humildade para sentar e conversar. Então, você observa que tem muitos pregadores que eles não sabem explicar isso para as mulheres na igreja. Isso não significa que uma irmã não pode evangelizar alguém no trabalho dela. Ela não pode pregar o evangelho. Ela não pode estar à frente de um trabalho. Então, por que ela vai aprender se ela não pode passar o aprendizado dela para frente? Está entendendo isso? Então, você tem que aprender. Porque cada mulher que está do lado de uma irmã, aquela irmã é responsável por ela. Você tem que chegar e passar o seu conhecimento para ela. Quando chegar no ponto de evangelizar aquela pessoa, você fala assim: eu tenho um pastor na minha igreja. Se é que tem como pastor. Eu tenho um pastor na minha igreja. Ele prega assim, assim. Ah, eu tenho um vídeo aqui, eu posso mandar para você. Entendeu? Não significa que a mulher tem que ficar calada. Ela tem que falar alguma coisa. Então, por falta de explicar alguma coisa, tem muitas irmãs que saem da igreja. Na mensagem lá, gafanhoto, locusta e lagarta, pregado no dia 23/8/59. Qual que é o título nosso aqui? Que Jesus tem um Pai, Jesus tem um Deus. E se Jesus tem um Deus, você tem que saber a diferença. Você tem que saber de que forma você é batizado. Mombrana diz nessa mensagem, ele diz: seu unicismo. Você não concorda com o unicismo por causa da sua posição? Se você não concorda, então isso está certo, sim senhor. Jesus teve um pai. Os unicistas não creem. E a crença unicista ela é muito grande. Você vai nas igrejas da mensagem, a maioria são unicistas. Aí, por não entender a relação entre Deus e seu Filho, eles falam que a gente crê em dois deuses. A pessoa veio de Cuba para tentar, da África para tentar debater, a gente deixa essas pessoas para lá, conversa alguma coisa, eles ficam sem argumento. Então foram 2 pastores que ficaram sem argumento. Eu não sei mais do que eles. Apenas eu saí da frente. Apenas eu saí da frente. E Deus precisa trabalhar. Ele diz: Jesus teve um pai. Aí ele diz: ele era Deus. Eles batizam em nome de Jesus. Observe que o William Brandt está colocando para você essa diferença. A relação que eles não conhecem. Os unicistas, você vai em igrejas da mensagem, eles batizam você no nome de Jesus. Você não está batizado ainda. Eles batizam em nome de Jesus. Aí ele fala sobre ele. Ele diz: eu batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que quem eu batizei aqui foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse usado o nome Jesus Cristo, eu teria que batizar vocês de novo. Então tem milhares, centenas de pessoas batizadas no nome de Jesus Cristo.
Porque o pastor não teve uma mente espiritual para poder batizar essas pessoas corretamente. Ele diz, eu, pessoalmente, batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas qual que é a diferença? Ele diz, há muitos Jesuses. Há muitos Jesuses. Eu conheci várias pessoas com o nome de Jesus. Ele diz, há muitos Jesuses, mas há só um, só existe um, Senhor Jesus Cristo. Só existe um. E esse Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando do Filho de Deus, porque Jesus recebeu o nome Jesus do Pai. Ah, mas isso eu já sei. Mas você entende a relação? Só entende a relação quem entende isso. Ele recebeu o nome Jesus do Pai. Vê? Não em nome de Jesus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma que você tem que ser batizado. Entendeu porque as igrejas elas não recebem nada de Deus? Aí você fala, mas na igreja fulano de tal, lá, igreja A, igreja B, mas lá eles curam, lá eles têm visão, lá eles têm um monte de coisa lá. A Bíblia diz em Salmos que Deus deu dom até para os rebeldes. Então a pessoa que cura, ela não tem o Espírito Santo, ela tem apenas o dom. Tem pessoa que tem o dom de jogar bola e joga muito bem. Tem pessoa que tem o dom de construir casa, encanador, isso é dom. A pessoa expulsar demônio, curar enfermo, isso é um dom, mas ela não tem o doador. Você precisa do doador dos dons. Nome do Senhor Jesus Cristo, que é Filho, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Deus, né? Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho, Cristo ou Espírito Santo. Disse o Senhor a meu Senhor. Então Jesus ele é Senhor. Mas diz o Senhor mais alto a meu Senhor. Diz Elohim a meu Senhor. Ele diz, assenta-te à mão direita. Quem? O Filho, Jesus Cristo. O Logos que saiu de Deus, no princípio. Na mensagem Perguntas e Respostas, Mombrana diz, agora lembre-se. Observa onde as pessoas se perdem. Observa onde as pessoas se perdem. Ele disse, agora lembre-se, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. O que ele está querendo dizer com isso? Se não entender a relação, fica difícil entre pai e filho. Ele disse, você compreendeu isso? Jesus não era Deus. Ele está explicando isso para nós. Jesus não era Deus. Aí ele diz, mas ele era Deus. É por isso que as pessoas não entendem. Ele fala assim, mas numa parte ele fala que ele não era. E na outra parte ele está dizendo que Jesus era Deus. Então Jesus era Deus. Essa é a cabeça unicista. Quando você não entende o enviado de Deus, você não entende, não recebe o enviado de Deus nas qualidades de enviado que Deus te deu, um profeta nas qualidades de profeta, você recebe um galardão de profeta, e o galardão significa ser amigo do profeta. E segredo se conta para amigo. Então, ser amigo do profeta, você vai ficar sabendo o segredo. Então, Jesus não era Deus, depois ele diz, mas ele era Deus. Aí ele te explica, ele diz, ele era um homem. Mesmo assim, ele era Deus.
Ele podia chorar. E mesmo assim ele podia ressuscitar o morto. Irmão, se você não entender isso aqui, você vai achar que era Jesus que estava, o Filho de Deus que estava fazendo. Você vai achar que era o homem Jesus que estava fazendo. Você não pode confundir as palavras de William Branham. Mesmo assim, ele podia ressuscitar o morto. Ele podia chorar por um homem por estar morto e ressuscitá-lo novamente. Ele era Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele era Jeová, tudo completamente. Ele era Jeová, e mesmo assim ele era um homem. Gente, o irmão Branisco, a diferença. O ministério de Jesus foi baseado nas visões do Pai. Esse era o ministério de Jesus, ele era baseado nas visões do Pai. Então o Pai mostrava para ele e ele fazia. Então esse que o irmão Branco está falando que era Jeová Jireh, esse é Deus mesmo. Era Deus habitando em seu Filho. Se Jesus não podia fazer nada, como vocês já sabem, de cor e salteado, vocês já sabem disso. Então tinha alguém fazendo. Jesus deu um testemunho público. Ele disse, eu não posso fazer absolutamente nada. E de repente você vê as coisas sendo feitas. Aí você tem que parar e analisar com a mente espiritual. Amém. Espera aí, se ele disse que ele não podia fazer nada e está acontecendo um milagre, tinha alguém fazendo através dele. Tinha alguém fazendo através dele. Você quer converter uma pessoa, você não vai conseguir. Tem que ter alguém fazendo através de você. Você quer entender a Bíblia, você não vai conseguir. Porque a mente, que é Deus mesmo que escreveu a Bíblia, ela tem que vir em você para que você entenda o que está ali. Amém. Então a pessoa, ela não tem a mente de Deus nela. Paulo disse, nós temos a mente de Deus. Então a pessoa que tem a mente de Deus, é Deus vendo através dela. É Deus encarnado vendo através da pessoa. Eles não entendiam. Jesus não era entendido nem pelos discípulos. Porque às vezes era Jesus que falava. E às vezes era o Pai que falava. O William Branham é que disse isso. Não sou eu. Eu não tenho autoridade para dizer algo que ele não falou. Ele era um homem. Ele possuiu a terra. Ele possuiu a terra e fez a terra. E não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça. Ele disse, os pássaros que eu fiz, Jesus não podia fazer nada. Então tinha alguém falando aqui, os pássaros que eu fiz, têm seus ninhos. E eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. Ele disse novamente, as raposas que eu criei, as raposas que, quem que criou os céus e a terra? Foi Deus através de Jesus. Aqui ele está dizendo que as raposas que eu criei, as pessoas lêem a mensagem, elas pensam que era Jesus que estava falando. Mas ele era um mistério até para os discípulos. Às vezes era um que falava e às vezes era outro. Tem seus convis no chão. Eu nem sequer tenho um para ser enterrado. Isso mesmo. Ele teve que usar uma sepultura emprestada para seu enterro, para ser enterrado. Vocês sabem disso. José de Arimateia, que arrumou a sepultura para que Jesus fosse enterrado. Jesus não tinha nada. Mas esse que está falando aqui que eu não tenho nada, eu fiz tudo e não tenho nada, é Deus mesmo. Amém. Então você observa que Deus, que Jesus, ele teve uma sepultura emprestada. Então nós vemos que até mesmo Deus, olha como muda, que até mesmo Deus
teve que tomar emprestado um corpo para habitar. Ele tomou emprestado o corpo de seu filho. Quem é que estava falando? Ó, você observa que Deus emprestou aquele corpo. Então era Deus trabalhando. Como é que você empresta seu corpo para Deus? Lembra que eu falei para vocês que é só isso que Deus quer? Que você saia de cena? Aí quando você sai de cena, você empresta seu corpo para Deus. Aí Jesus emprestou o corpo para o Pai. E o Pai desceu naquele corpo. É o que nós estamos aprendendo aqui. E quando o Pai desceu naquele corpo emprestado, quando você empresta um carro para a pessoa vai fazer o que ela quer. Vai para determinado lugar, vou na cidade tal, você me empresta? Empresta. Então agora já não era Jesus agindo, era aquele que emprestou o corpo dele. Estão entendendo até aí? Amém. Deus teve que tomar emprestado um corpo para habitar. Ele tomou emprestado o corpo de seu filho. Ele tomou emprestado um barco para pregar. Quem é que tomou emprestado? Ele continua dizendo para você quem que é. Deus tomou emprestado um barco para pregar. Então o pregador é Deus. Ele tomou emprestado um jumento para montar até Jerusalém. Ele criou o mundo e tudo que nele está. Mesmo sendo espírito, ele teve que tomar emprestado aquilo que ele criou. Quem que criou aquele corpo no ventre de Maria? Foi Deus. E Deus precisou tomar emprestado tudo o que ele criou. Deus é educado. Mensagem: o verdadeiro selo da Páscoa. Porque as pessoas passaram um selo errado para você. Mas a mensagem: o verdadeiro selo da Páscoa. William Branham disse: apenas veja se ele ainda é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de sua enfermidade. Então, quando você está enfermo, você tem que tocar nele de acordo com a palavra. Aí o William Branham começa a explicar de novo. Aí, nesse tempo, o William Branham ele estava na plataforma, no púlpito, muito maior, acredito, do que o que nós temos aqui, né, o espaço. Aí ele está dizendo, então chegou uma pessoa diante dele. Ele está dizendo, nunca vi você na minha vida. Nunca vi você na minha vida. Tinha uma pessoa para receber oração ali. Você é um estranho para mim. Eu não sei nada sobre você. Deus conhece. E se Ele puder revelar para mim, pelo seu Espírito Santo, o Cristo ressuscitado, que vem aqui e dar-me temporariamente uma ressurreição pelo seu Espírito, que o meu Espírito saia agora, observa, que o meu Espírito saia agora, e o Espírito dele, e seu Espírito entre então, para que você saiba se ele está vivo ou não. Agora, eu não te conheço. Não, você vai na cidade que você não conhece ninguém. Aí chega uma pessoa diante dele, estava conversando com essa pessoa e disse, eu não te conheço. Esse sou eu não te conheço. Esse sou eu e meu Espírito. Nós não te conhecemos. Mas Ele te conhece. Esse Ele que ele está se referindo aqui é Deus mesmo.
mas Ele te conhece. Mas se Ele quer tomar emprestado o meu corpo para provar que Ele é o Cristo ressuscitado, estou tão feliz em emprestá-lo a Ele, dá-lo a Ele, qualquer coisa que Ele puder conseguir com isso. Vocês observam que o William Branham estava falando de emprestar o corpo para Deus ali. Porque ele estava dizendo para aquela pessoa que estava diante dele, ele estava dizendo, eu não te conheço. Mas se eu emprestar o meu corpo a Deus, Ele vai falar tudo o que você tem. É isso que nós precisamos fazer hoje. Da mesma forma que um profeta emprestou seu corpo a Deus, Jesus emprestou o corpo dele a Deus, o seu corpo tem que ser emprestado. Amém. E quando o seu corpo é emprestado a Deus, Ele vai agir da maneira que Ele quer agir. Então, Deus ainda está no negócio de tomar emprestado um corpo nesta era. Você vai emprestar o seu a Ele? Essa é a pergunta. Quem que vai emprestar o corpo a Deus hoje? Enquanto nós tivermos um pensamento errado, é porque nós não emprestamos o corpo a Deus. Só vai no arrebatamento, já encerrei o culto, só vai no arrebatamento aqueles que emprestaram o seu corpo a Deus. Amém. Quando você empresta o seu corpo a Deus, você não tem vontade mais. Você não deseja mais. Irmãos, então essas coisas sérias para nós todos. Porque eu sei que é um papel muito difícil quando nós queremos fazer. Então, essas pessoas que não sabem essa diferença, essa relação entre Deus e Jesus, eu estou falando para vocês de pregadores fortes na mensagem. Pregadores de igreja com mais de 50 famílias. Imagina uma igreja com mais de 50 famílias. Cada família tem 4 membros. Vamos por aí. Vai dar o quê? 200 pessoas, mais ou menos? Então essas pessoas, elas estão mandando as pessoas, elas estão enviando seus membros para um caminho sem volta. Porque elas não entendem a relação entre Deus e seu Filho. E você foi chamado para esse tempo final para descobrir e entender essa diferença. Para entender essa relação. Amém, amados? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos guarde.